Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 16 de junho de 2021. São 23 horas e 46 minutos. Lição 4 da classe de adolescentes do terceiro trimestre de 2021. Como pude desperdiçar os meus talentos? Sansão cometeu suicídio? Bom, vem comigo que eu vou lhe mostrar dois erros que as pessoas cometem ao falar sobre Sansão. Bom, as nossas atividades, número 1, resposta número 1 aqui, né? Não beber vinho nem bebida forte, nem comer coisa imunda, não tocar no morto, não cortar os cabelos. Resposta do número 2, 40 anos. Isso você pode ver em Juízes, capítulo 13, versículo 1. Marque com X a resposta verdadeira. Letra A, não. Letra B, sim. Letra C, sim. Letra D, não. Refletindo, resposta número 1. Que podemos brincar com o pecado, pois sua consequência, ou melhor, que não podemos brincar com o pecado, pois sua consequência pode ser fatal. Resposta número 2. Porque fomos escolhidos por Ele para pregar o Evangelho. Somos salvos em Cristo Jesus e novas criaturas. Resposta número 3. Sim. Se fizermos o que o desagrada, entristecemos o Espírito Santo e a terrível consequência, ele se afastará de nós. Sansão foi escolhido por Deus. Antes, porém, vamos ver aqui o nosso destaque. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Juízes capítulo 16, versículo 17. Essa lição vai trazer um questionamento bastante interessante para você que é adolescente. É bem verdade que você não está, na verdade, na idade de pensar essas coisas, mas vai refletir para você para o futuro, que é com quem você deve se casar. Ou melhor, né, com quem você não deve se casar. Sansão foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer, dado como promessa a seus pais, visto que sua mãe era estéril e não podia ter filhos. Sansão foi um grande líder e juiz do povo de Israel para combater os filisteus. Porém, seus erros e sua desobediência a Deus refletiram diretamente em seu destino, que infelizmente não foi dos melhores. Aprenderemos nessa lição que devemos ter cuidado com nossas escolhas e levar a sério o chamado que Deus colocou em nossas mãos. O Senhor, Ele tem um plano de salvação para cada um de nós. Para todo ser humano na Terra, Deus tem um plano de salvação. Entretanto, para algumas pessoas específicas, Ele tem um chamado diferente. Podemos ver, por exemplo, o chamado de Moisés, o chamado de Josué, até a vida de Jó, por exemplo, o chamado de Daniel, Ruth, de Esther. Então veja que há algumas pessoas específicas que têm um trabalho um pouco mais difícil, um pouco mais duro, né? mais complicado mesmo, mais difícil. Entretanto, todas as pessoas que são chamadas por Deus têm o direito de dizer não. É claro que existem alguns algumas questões pontuais e tudo mais, mas de modo geral, nem toda pessoa que é chamada por Deus, ela vai fazer diferença. Vemos, por exemplo, Judas, que foi chamado por Cristo, mas não fez a diferença. Estava junto com o Senhor Jesus e não fez a diferença. Na verdade, se perdeu. Também vemos o caso, por exemplo, de Ofni e Finéias, que tinha a questão de manter, né, o chamado sacerdotal e teve uma vida perdida. Então veja que estava na casa do pai, eram filhos de sacerdote, no caso filhos de Eli, e mesmo assim não fizeram a diferença do seu tempo. Então veja que no caso de Sansão há algumas questões bastante complexas no sentido literal do chamado de Sansão, porque existem algumas divergências, algumas questões que as pessoas tendem a dizer que sim, outras tendem a dizer que não no decorrer da lição. Eu vou te mostrar. O menino será nazireu. Na verdade, as recomendações acerca da criação do menino, do voto que deveria fazer de não se contaminar com algumas coisas e viver uma vida separada e consagrada a Deus, dizia respeito ao fato dele ser um nazireu, ou seja, alguém consagrado exclusivamente a Deus.
Quando veio a questão do Nazireu, muitas pessoas precisam compreender, isso traz para nós hoje também, para você adolescente, quando nós somos chamados por Deus para uma obra, até mesmo para a questão do plano da salvação, há algumas recomendações. Nós temos algumas regras, vamos assim dizer. É bom deixar claro que a regra em si, o fato de você conseguir se manter fiel a algumas questões, não te dá necessariamente a aprovação para ser salvo. Como isso é possível? Bom, de forma geral, de modo geral, como diz a Bíblia no livro de Efésios 2, 8 e 9, nós somos salvos pela fé. Entretanto, é crucial que nós tenhamos fé e a obra. O que quer dizer isso na prática? Nós precisamos crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo e também seguir algumas regras, algumas especificações, algumas questões que vão nos levar exclusivamente a Deus, né? Porque nós somos consagrados ao Senhor. Como diz aos Hebreus capítulo 12, versículo 14, sem a santificação ninguém verá o Senhor. E santificação na vida cristã é uma redundância, vamos assim dizer, né? Por quê? Porque nós sempre ouviremos acerca da santidade. Por quê? Porque o Senhor requer de nós santidade. Então veja como diz também 1 Tessalonicenses 5, 23, né, que corpo, alma e espírito tem que ser consagrado ao Senhor. Então nós temos algumas questões para seguir, né? Algumas regras, vamos assim dizer, né? Algumas regrinhas, alguns mandamentos bíblicos para seguir. Isso aqui é uma das questões. E parece que, na bem da verdade, parece que Sansão não entendeu muito bem ou se fez de bobo. Então veja que a consequência da vida dele foi bem tenebrosa, foi bem terrível. O segredo da força de Sansão. A Bíblia nos conta uma grande história de um herói incomparável. Ele não tinha superpoderes alienígenas, recursos secretos ou armas ultratecnológicas como os heróis dos filmes americanos. Porém, Sansão tinha o Espírito de Deus e sua força vinha dele. Desse modo, Sansão rasgou um leão ao meio, matou 1000 homens com apenas uma queixada de jumento. Carregou as portas de uma cidade nos ombros e derrubou o templo de Dagon, o deus dos filisteus. Eu falei no início que eu iria te mostrar algumas coisas que você aprendeu errado sobre Sansão. Esta aqui é uma das questões que você aprendeu errado sobre a questão de Sansão, que Sansão matou 1000 homens. Na verdade, o que a Bíblia diz é que Sansão feriu e não matou. Por quê? Porque existe uma pessoa pode estar ferida e não está morta. Então veja que isso aqui é algo errado, né? Nós não podemos afirmar que Sansão matou 1000 homens, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele feriu. Feriu, mais uma vez, é diferente de matar. Veja que o segredo, todos nós temos alguns segredos. Temos em questões espirituais, por exemplo, todos nós temos um particular com o Senhor. Talvez, pode ser até mesmo uma fraqueza nossa, né? Talvez você tenha uma fraqueza, um pecado, né? Vamos assim deixar claro, né? De repente você comete um pecado que só você sabe, só você e Deus sabe, é a sua fraqueza, é alguma coisa que você tem com Deus. Então você precisa estar lutando sempre para que este pecado não venha te abraçar forte. Você precisa ir brigando, vamos botar assim, né? Você precisa fazer um esforço para que você vença esse pecado juntamente com o Espírito do Senhor, né? Agora, o segredo em questões mais específicas, a questão do pecado é uma questão à parte, né? Que de repente você pode ter uma fraqueza com o Senhor, então o Senhor vai te revigorar as suas forças. Você pede em oração, você ora ao Senhor e Ele vai retirar, vai permitir, vai te dar força para que você vença este pecado. Mas o que eu quero dizer, a questão do segredo, da força, é que cada um de nós temos um segredo com o nosso Senhor. Nós temos alguns pareceres, principalmente o segredo nosso, na verdade não é segredo, todo mundo sabe que é a questão da oração. O cristão que ora muito, ele tem muito poder, ele tem muita autoridade, porque a oração traz comunhão com o Senhor. Então veja que Sansão era um homem que ele tinha o Espírito do Senhor, e era esse Espírito que fazia diferença na vida de Sansão. Não era necessariamente o cabelo era uma simbologia. Por exemplo,
Se acontecesse, vamos supor, uma situação de Sansão ter uma doença, por exemplo, e cair os seus cabelos, ainda assim ele ficaria forte. Mas a questão aqui é porque ele abriu o coração, ele revelou um segredo. Isso que é o X da questão. Né? Não é que a força de Sansão estava no cabelo, mas no segredo que ele mantinha com o Senhor. Então veja que cada um de nós temos um segredo com o nosso Deus. Então nós precisamos zelar por esse segredo, manter este segredo, quando Deus nos dá algo, nós precisamos levar isso adiante. Agora, quando é um segredo, quando é algo pessoal, quando o Senhor nos dá, como foi o caso de Sansão, ele deveria ter guardado somente para si, entretanto, ele revelou. Dalila, sua grande ruína. Como já foi dito, Sansão era um jovem que vivia por vista. Quando foi escolher uma esposa, embora seus pais o tenham aconselhado, o jovem escolheu pela aparência. Mas o seu pai e sua mãe responderam: por que é que você vai procurar mulher no meio dos filisteus, aquela gente que não pratica a circuncisão? Será que você não podia achar uma mulher no meio dos nossos parentes ou entre o nosso povo? Mas Sansão disse ao seu pai: é aquela moça que eu quero, é daquela que eu gosto. E então casou-se com a jovem filisteia, pertencente aos inimigos do seu povo. Aqui cabe duas questões. A primeira questão é sobre a questão do você, né? Como eu falei no início, você está novo para isso, mas isso é uma questão que você pode levar para quando você for pensar num casamento. Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher, né? Tanto para a menina quanto para o menino. Muitas das vezes, as pessoas, principalmente jovens, se deixam levar pela aparência, como foi o caso aqui de Sansão, né? Ele se deixou levar pela aparência. Então veja que ele viu uma mulher que muito possivelmente era uma mulher muito bonita, então ele se atraiu pela beleza daquela mulher, mas ele não procurou o valor da mulher. A Bíblia diz no livro de Provérbios 31:30 que a graça, ela é enganosa. Isso quer dizer o seguinte: uma mulher hoje, ela pode ser bonita e amanhã não ser mais. Mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Então, Provérbios capítulo 31, versículo 30. Enganosa é a graça e passageira a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Em outras palavras, não procure uma pessoa bonita para você. Procure uma pessoa que seja louvada, uma pessoa, no caso da mulher, né? Procure uma mulher que seja louvada do Senhor, que seja uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus. Isso também vale para o jovem, né? Melhor, para a jovem, né? A jovem também precisa procurar não um homem bonito, mas uma pessoa que seja temente a Deus. É bem verdade que se essa mulher ou este homem ser temente ao Senhor e ser uma pessoa bonita, também não há nenhum mal nisso. Vemos, por exemplo, as filhas de Jó, eram as filhas mais bonitas que existiam, né? Vemos Eva também era uma mulher formosa. A Esther também, muito possivelmente também era, e assim segue, né? Então vejo que não há nenhum problema nisso. Mas o problema de Sansão é que ele agiu somente pela aparência. E as aparências, como já diz aquela velha máxima, as aparências enganam. Então não se deixe enganar pela aparência de uma pessoa bonita. Ela pode ser uma pessoa bonita e te contar bonitas mentiras. Então cuidado com a aparência. A outra questão é que ele foi buscar uma mulher de um outro povo. E aqui cabe uma recomendação, uma consideração. Procure, ou melhor, não procure uma mulher no mundo. Procure uma mulher ou um homem na sua igreja, na sua denominação, até que ainda seja for uma outra denominação, mas uma pessoa cristã, né? O resumo é este: procure sempre se casar com uma pessoa cristã, né? Uma pessoa temente ao Senhor, fiel a Deus, para que assim ela não venha futuramente ser uma pessoa que seja na verdade a sua adversária. Imagine que, por exemplo, você vai ao culto no domingo, por exemplo, essa outra pessoa vai para um ambiente completamente fora dos parâmetros do Senhor. Não vai ficar uma coisa muito boa. Agora imagine bem a situação. Imagine que você é cristão, a outra pessoa não. Aí você leva ela para a igreja, começa a chamar ela para a igreja, ela vai sempre com você à igreja. Aí um dia ela fala para você assim: agora você vai em tal lugar comigo.
E é um lugar completamente que afronta Deus, que a presença de Deus não está lá. É um antro de perdição e de pecado. Olha bem a situação que você vai se ver. A pessoa vai chegar para você e vai falar assim, não, eu sempre vou à igreja com você, agora você vai aqui comigo. Aí você vai falar o quê? Não, eu não vou. O que a pessoa vai falar com você? Ué, eu sempre vou à igreja com você e você não pode ir comigo? Olha o atrito que vai começar a dar no casamento. Isso aqui é só para te dar um exemplo de uma ideia do que pode acontecer. E certamente acontecerá. Então, procure pessoas cristãs, uma pessoa cristã, uma pessoa que crê em Cristo, uma pessoa salva na pessoa de Jesus. Não se deixe enganar, não vá procurar pessoas no mundo. Uma outra questão, que é o que eu quero te falar sobre esse ponto, é sobre a segunda coisa que você aprendeu errado sobre Sansão, que Dalila raspou o cabelo de Sansão. Isso não é verdade. Se você for ver em Juízes capítulo 16, versículo 19, você verá que foi um homem que raspou a cabeça de Sansão e não Dalila. Muito embora nós venhamos essas questões de casamento, isso sempre vai dar algumas discussões, mas o básico é esse: procure sempre uma pessoa salva na pessoa de Jesus. E veja que, no caso de Dalila, né, ele acabou perdendo a visão. Não vá para pessoas do mundo não, que vai perder a visão, hein? Tarde demais para fazer as escolhas certas. Os filisteus promoveram uma festa a fim de que pudessem finalmente zombar de Sansão. Levando o prisioneiro ao templo do deus Dagon, Sansão agora estava fraco e com os cabelos cortados, sem sua força, humilhado e principalmente sem o seu Deus. Talvez neste momento um filme passou em sua mente e ele se lembrou de todos os seus atos, suas escolhas erradas e todas as vezes que não zelou e não levou a sério o voto feito a Deus. E então, arrependido de tudo, Sansão clamou ao Senhor que lhe desse forças naquele momento para que pudesse derrubar as colunas daquele templo e matar os filisteus pagãos ali reunidos. E assim aconteceu. Veja que depois de tudo que Sansão fez, olha que situação para você pensar. Isso vale para todos os segmentos, não somente para o casamento, mas para todos os segmentos. Você percebe que Dalila armou uma cilada para Sansão por 3 vezes? Declara-me em que consiste a sua força. E por 3 vezes ele falou para ela o que era e ela fez justamente aquilo que ele falou que era a fraqueza dele. Será que Sansão não percebeu que ela estava armando uma armadilha para ele, que queria de fato prendê-lo? Será que não ficou claro para ele? Então, cuidado, quando uma pessoa se aproxima de você e começa a fazer muitos questionamentos acerca da sua fraqueza, talvez à primeira vista seja somente uma questão para te ajudar mesmo. Mas por 3 vezes, Sansão disse que a minha fraqueza é aqui, e ela justamente fez aquilo por 3 vezes. Será que Sansão não percebeu que ela de fato estava armando uma armadilha? Da mesma forma, você, em todos os segmentos, não somente em questões de casamento, matrimônio, mas também em todos os sentidos da vida. A pessoa chega para você perguntando a sua fraqueza, você diz a sua fraqueza, e ela te abate justamente na sua fraqueza. Você não acha que ela está de maldade com você? Que ela está jogando contra você? Que ela, na verdade, é uma pessoa adversária? Que ela só quer saber da sua fraqueza justamente para te vencer? Então, abre o teu olho e seja uma pessoa esperta. Eu falei no início se Sansão cometeu suicídio. Aqui há algumas considerações a fazer, porque Sansão sabia que ele iria morrer junto com os filisteus. Entretanto, convenhamos o seguinte: a Bíblia diz no livro aos Hebreus, capítulo 11, versículo 32, Sansão aparece na galeria da fé. Se Sansão aparece na galeria da fé, então é porque ele teve fé. Então, certamente, ele foi salvo. Então, ele não cometeu suicídio. Então, como explicar isso? Eu vou te falar o que aconteceu com Sansão. Talvez você já tenha visto algum filme, ou talvez eu quero, que você nunca tenha presenciado isso de fato,
Mas num incêndio, por exemplo, quando o pessoal do Corpo de Bombeiros chega num incêndio, ainda que haja um incêndio e ache alguém lá dentro, ele sabe que o risco dele morrer é de 100%, mas mesmo assim ele vai e muitas das vezes ele morre tentando salvar alguém. Então ele não comete suicídio, ele está ali em questões do seu dever, né? Inclusive o lema do Corpo de Bombeiro é a vida pela vida. Então veja que ele vai dar a vida dele por uma vida que ele nunca viu. Então veja que no caso de Sansão era parecido. Ele foi no intuito de acabar com os inimigos de Deus, com os filisteus. Então veja que aqui há uma explicação, essa é a explicação mais plausível. Não é possível a gente conciliar o suicídio à questão da salvação. E por que não? Por causa de dois textos bíblicos específicos. Primeiro está em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, que diz: não matarás. Aquele não matar é não assassinar, é não fazer premeditadamente, é não premeditar o assassinato de alguém. É isso que a Bíblia está dizendo. E quando a pessoa comete suicídio, ele faz justamente isso, ele comete um assassinato, ou seja, ele premedita o assassinato dele. Então, como ele premeditou, ele teve a intenção de matar e por isso ele não tem a salvação. E você também pode ver em 1 João capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz que o homicida, ou seja, aquela pessoa que mata, ela não tem parte no reino. Então não há como conciliar o suicídio com salvação. Todo suicida, ele vai para a perdição, não há salvação para ele. Portanto, a questão de Sansão é diferente, ele não cometeu um suicídio. Ele derrubou, na verdade, o templo do deus Dagon, na ideia de como se fosse o corpo de bombeiro chegando para... Lá, na verdade, o bombeiro vai chegar para tentar salvar e morre. A questão de Sansão é um pouco invertido, mas a ideia é a mesma. Conclusão. Aprendemos que Sansão, embora fosse escolhido e separado por Deus desde o ventre da sua mãe, não valorizou os talentos que o Senhor lhe deu. Além do mais, não foi obediente quanto ao voto do nazireado. Não obediente quanto ao voto do nazireado, isso. Não consagrou sua vida, viveu mais pelos desejos da carne do que pelo Espírito de Deus. E teve que morrer para conquistar sua honra novamente diante do Senhor e dos homens. Dessa forma, Sansão é o exemplo de que nunca devemos brincar com as coisas de Deus. Precisamos nos consagrar e viver longe do pecado, deixando que o Espírito Santo dirija nossas vidas, em vez de agirmos por conta própria, para que o nosso fim não seja como o de Sansão, e com isso venhamos colher as consequências do pecado. Percebeu que Sansão, a primeira questão que aconteceu com Sansão, quando os inimigos pegaram ele, foi arrancar os olhos? Tiraram a visão de Sansão. Então cuidado, não brinque com o pecado, não brinque com as coisas do Senhor, não brinque com os inimigos. Tenha firmeza no Senhor, não brinque com ninguém, não revele a sua fraqueza a ninguém. Por quê? Porque a primeira coisa que você perderá será a sua visão. E aqui, apesar de Sansão ser uma visão física, né? Ele perdeu a visão no sentido literal, a pessoa cristã ela vai perder a visão no sentido espiritual. Ele vai deixar de perceber as coisas, vai deixar de ver as coisas com os olhos espirituais e assim perder a sua salvação. Portanto, tenha firmeza naquilo que o Senhor Deus te deu, não desperdice os seus talentos, continue firme na presença do Senhor. Muito embora, apesar de adolescente, sim, você tem um valor para o Senhor. E sim, o Senhor irá usar você desde que você esteja à disposição do Senhor, desde que você fique na brecha, né? Desde que você se mostre para o Senhor vai usar você. Então não desperdice o seu talento, que você continue firme na presença santa do Senhor. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!